Olá, meu nome é Eduardo Rosa, eu sou arquiteto e consultor de Feng Shui há mais de 20 anos. Também sou professor de filosofia da Organização Internacional Nova Acrópole, que estuda tanto filosofia ocidental e oriental, faz um estudo comparado. Também sou faixa preta em Nei Kung, que é uma arte marcial baseada no I Ching, que é a base também do Feng Shui. Estou aqui para lançar o nosso novo curso online. Você já percebeu que tem certos fatores em nossa vida que, por mais que a gente se empenhe, que busque acertar ou fazer da melhor maneira possível, não flui, não gera um bom resultado? E também que certos incômodos que sentimos em certos locais, em certas situações, às vezes não tem uma justificativa aparente. Por exemplo, local de trabalho. Às vezes a gente está no meu escritório onde eu trabalho, eu não rendo bem, eu não tenho muita disposição. Às vezes quando eu chego em casa, quando eu vou trabalhar em casa, a minha disposição melhora muito mais, né? Ou também no sono, né? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade para dormir na sua própria cama, né? E quando ele descansa, às vezes, no seu sofá, por uma hora, ele descansa muito melhor, do sono mais profundo. Então, esses vários elementos aí na nossa vida, muitos podem estar influenciados, associados à direção do ponto cardial que a gente está voltado. O Feng Shui Minguá, justamente, ele vai especializar nessa relação do ser humano em relação às direções, em relação a esse campo magnético da Terra, certo? Então, com o Feng Shui Minguá, a gente vai poder aqui analisar essas situações, ver em que direções estão mais favoráveis e que direções estão menos favoráveis. E isso faz muita diferença aí tanto para trabalho, para sono, para criatividade, para disposição de relacionamento com as pessoas. Tudo isso aí o Feng Shui está buscando ajudar a gente a ter mais ferramentas para lidar com as situações. Com este curso, você vai aprender as técnicas do Feng Shui Minguá, que visam potencializar ao máximo nossa capacidade de realização e também poder sobre as circunstâncias. Isso pode transformar totalmente a sua vida. Sabe que existem 4 direções cardeais para cada pessoa que nos favorecem, nos potencializam, e ao mesmo tempo existem 4 direções que nos inibem, que atrapalham esse fluxo natural da nossa vida, como se estivesse nadando contra a corrente. Portanto, dominar esse conhecimento é fundamental para termos sucesso em todas as nossas ações, todos os nossos empreendimentos e principalmente numa qualidade de vida como um todo. Hoje a nossa ciência já sabe que toda matéria gera campos eletromagnéticos. Os átomos, células, objetos, nosso corpo, os edifícios e até mesmo nosso planeta. Esses campos estão em constante interação. O campo magnético do nosso planeta influencia todas as coisas, principalmente os seres vivos. Os chineses há vários milênios observaram essa relação e decodificaram em técnicas bem objetivas para nós utilizarmos essas energias da melhor maneira possível. Não podemos ver os campos magnéticos, mas eles nos influenciam diretamente e a todo momento. Por exemplo, na Idade Média, desconhecíamos o mundo microscópico, que não víamos, mas nos influenciava fortemente da mesma maneira. Tínhamos várias doenças, mas não sabíamos qual era a sua causa. E essa ignorância afetava drasticamente a nossa vida. O mundo ocidental está começando a assimilar essa nova dimensão energética, magnética. Hoje a acupuntura chinesa é uma prática normal e bem aceita e que beneficia a saúde de muitas pessoas de maneira bem objetiva. Então, conhecer e dominar essa dimensão energética nos possibilita viver melhor e evitar muitos problemas. O Feng Shui Minguá sintetiza técnicas para adquirirmos esse domínio de forma eficiente e prática, beneficiando a todos que a utilizam. Eu já faço consultorias de Feng Shui há muitos anos e trabalhando com várias técnicas, várias escolas diferentes, né?
para cada uma tem um uso mais específico. E nesse processo tem muitos casos interessantes assim que são bom compartilhar, né? Teve um caso de uma cliente minha que durante a noite ela dormia muito mal e tinha inclusive dores nas articulações. Só que era uma situação complicada, porque ela estava numa direção pessoal dela muito ruim, né? E o quarto era muito pequeno, então não tinha como modificar, né? E no caso das técnicas do Minguá, a melhor solução é achar uma direção melhor, né? No caso dela, existia uma brecha que era, o marido dela era bombeiro, e ele fazia escalas noturnas e tinha dias que não dormia em casa. Então eu falei para ela, quando o marido não tivesse, ela direcionar, dormir inclinada, que ela já pegava uma direção muito melhor para ela. E foi interessante que ela, logo depois que eu fiz essa consultoria, ela me ligou, né, falando que teve essa situação que o marido estava fora e ela dormiu. Ela disse que simplesmente ela não sentiu nem dor naquele dia, dormiu muito melhor, né? Então, eu não sei se vocês estão casados até hoje, porque para ela era melhor que o marido estivesse fora. Mas o fato é que foi bem emblemático esse caso aí. Outra situação interessante, né, foi um cliente que inclusive era amigo meu, era colega de trabalho de arquitetura. Ele sempre foi uma pessoa muito eficiente, com muito bons resultados profissionais, né, mas tinha uma época que ele ficou com muita dificuldade. E eu lembro que foi justamente uma época que ele mudou de apartamento. Ele estava numa situação complicada, porque ele construía casas populares e estava com 3 casas já prontas e estava há 2 anos sem conseguir vender aquelas casas. Aí eu visitei ele um dia lá e vi que tinha várias situações complicadas, né, que não estavam nada adequadas, direções da cama, de outras posições. E estava se mudando para outro local na época. Eu ajudei ele a escolher um novo apartamento. Aí vimos várias opções e dentre delas tinha uma que estava com a posição da cama, de mesa de trabalho, do fogão e vários elementos, eram muito mais adequadas e podiam justamente ajudar ele a ter mais criatividade, a ter mais disposição para trabalho, né? E foi super interessante. Quando ele mudou, 2 ou 3 meses, 3 meses no máximo depois, ele conseguiu vender as 3 casas que estavam empacadas. E conversando com ele, ele falou que aparentemente o que mudou, né? Simplesmente ele começou a ver mais oportunidades, estar mais atento a detalhes, ter mais ideias de como solucionar aquele problema. Então esse é um caso emblemático, já vários outros casos semelhantes, mas esse me marcou bastante aí. Outro caso mais emblemático que eu recordo é que teve um casal de clientes que a gente foi fazer o Feng Shui como um todo. E um dos aspectos que eles estavam falando que queriam melhorar com o Feng Shui era o próprio relacionamento, que eles estavam já por uma fase de muita irritabilidade um com o outro, de má vontade, né, e que estavam uma situação complicada. E esse caso foi interessante, né, vários casos semelhantes a esse, mas esse também teve essa mudança drástica, porque a cama estava numa direção realmente muito ruim para os dois. E que essa direção, o principal elemento que ela afetava era justamente essa capacidade de se relacionar, de compreender o outro, de saber ouvir, de saber entender a pessoa. E quando a gente conseguiu colocar numa direção mais adequada, na próxima vez que eu falei com eles, depois que eles mudaram, eles me ligaram, falando justamente que já houve essa diferença. E com o tempo, ao longo do tempo, depois a gente foi conversando, eles falaram que estão muito mais abertos a ouvir o outro, né, a querer a compreender o outro, a ter mais boa vontade. Então é interessante, porque essas pequenas mudanças às vezes dão uma tônica totalmente diferente. É claro que não é só esse fator, né? A gente tem no relacionamento tem vários elementos que influenciam, mas essas direções aí podem fazer muita diferença. Muitas pessoas, até por desconhecimento, associam o Feng Shui a crendices ou superstições, ou que tem algo de religioso. Na realidade, o Feng Shui surge o quê? De uma filosofia, de conhecimento de leis da natureza, de ritmos, de forças, de campos eletromagnéticos. E são técnicas aplicadas de maneira bem objetiva.
e tradições que já têm milênios de aplicação e de resultado, né? Tanto que no Ocidente, quando entrou para o Ocidente, tem dado muito resultado, várias empresas utilizam isso, porque são técnicas e que estão ligadas a questões não espirituais, são campos eletromagnéticos, tanto que a gente usa muito a própria energia do campo magnético da Terra, que é uma bússola. Então a gente não vai acredita na bússola, não, é uma energia que mexe com a agulha imantada. Então não tem muito esse campo, né, de crendice. Gostando ou não, o campo magnético vai te influenciar. Assim como aquele caso que a gente falou da Idade Média. Conhecendo ou não o mundo microscópico, ele vai nos influenciar. Então, são elementos bem objetivos. Outra questão que o pessoal fala, né, que às vezes o Feng Shui é muito caro, está sem dinheiro para aplicar o Feng Shui. E é interessante, porque na verdade muitas soluções que a gente dá para o Feng Shui são muito efetivas, a gente não gasta absolutamente nada. Essa técnica do minguado, o Feng Shui minguar, ela trabalha muito com direções. Então, mudando a direção da cama, você não gasta um tostão. É claro que tem intervenções do Feng Shui que às vezes pode mudar a cor da casa, ou comprar novos móveis, mudar o revestimento. Então você pode fazer uma boa qualificação do espaço sem gastar nada. E se tiver mais recursos, pode fazer outros elementos para dar mais qualificação. Outra questão também é associar o Feng Shui a uma decoração oriental chinesa. Então muitas pessoas me falam, né, que não gosta do Feng Shui porque não gosta de uma aparência oriental, de pendurar objetos na casa. Isso também não é uma realidade, porque o Feng Shui, inclusive, não vai definir um estilo específico na casa. O Feng Shui vai dar parâmetros, né, para a gente poder gerar um espaço mais harmonizado. Inclusive, o Feng Shui teria mais uma conotação terapêutica do que decorativa, certo? Ele não vai definir um padrão de estética, então ele vai dar elementos para gerar uma melhor condição, um ambiente mais agradável, mais harmônico, que nos ajude a melhorar a nossa vida. Muitas pessoas também dizem que o Feng Shui não faz diferença, elas são indiferentes, que acham que aquilo para ela não vai ser importante, significativo. A minha experiência toda do Feng Shui, 20 anos praticamente, né, mostra que faz muita diferença sim, inclusive para todo tipo de pessoa, porque sempre a gente tem algum aspecto que pode ou melhorar e outros aspectos que não estão bem, que pode potencializar, certo? Então são detalhes e elementos que vão gerar uma melhor qualidade de vida, uma melhor capacidade de entender as coisas, de se relacionar, mais vitalidade para o trabalho. Então faz muita diferença sim, eu já vi muitos casos em que a gente não pode negar essa realidade energética, porque ela está influenciando a gente, queira ou não queira. Esse treinamento é indicado a todas as pessoas que queiram qualificar mais sua vida, tanto na sua casa como no seu trabalho. E também é uma ferramenta útil que pode agregar aos próprios consultores de Feng Shui, ou arquitetos, designers de interiores, que possa qualificar mais o seu trabalho e ajudar mais ainda os seus clientes. Nosso curso é dividido em 21 videoaulas e vamos disponibilizar também uma apostila para download. O curso vai ter uma base fundamental teórica e a maior parte dele vai ser prática. Vamos ver todo o conhecimento necessário para podermos avaliar nossos espaços, ambientes, podemos ver quais nossas direções favoráveis e ver as desfavoráveis e poder corrigi-las de maneira mais adequada. Vocês terão ainda 2 aulas bônus. Uma aula é os 12 segredos do Feng Shui para escolher seu imóvel ideal. E a outra é como descobrir o norte magnético sem bússola, usando mapas e com a declinação magnética para equilibrar. Nesse momento que estamos passando de pandemia, que estamos muito mais tempo em nossas casas, né, vivendo mais intensamente os nossos espaços, tem tido muito mais procura assim, em relação ao Feng Shui. As pessoas me perguntam como melhorar a casa, a qualidade, que tipos de layout, cores usarem, materiais, né?
Então, em cima dessa necessidade que estamos vendo agora, nós decidimos, né, especificamente para esse curso que vamos abrir, colocar algumas novidades aí, elementos importantes. Vamos acrescentar um novo conteúdo, que é praticamente um outro curso, né, uma técnica chamada Basai. Ela faz parte da técnica da Escola da Bússola. E é uma técnica importante aí que ela vai trabalhar focado na energia da casa, vai analisar como é que está o fluxo de energia da casa, os padrões vibratórios em cada local, que são técnicas importantes para a gente definir as cores, os locais, tipos de materiais, se é mais madeira, metal, e também buscar critérios para harmonizar aquilo. Então essa técnica Basai, junto com a Minguá, do antigo conteúdo, elas se complementam muito bem, porque o Minguá vai analisar muito a questão da pessoa e suas direções, né? E o Basai vai avaliar essa relação da casa em si. E depois a gente vai fazer o que? Uma união das duas, né? Certo? Vai ver a compatibilidade entre cada pessoa e as casas. Então é um conteúdo bem importante para a gente entender o nosso espaço e poder qualificar ele agora, né? Este novo conteúdo vai estar disponibilizado em breve, né, na nossa plataforma e sem acrescentar nenhum custo ao curso anterior. Então vamos manter o mesmo valor de 397, que pode ser parcelado em 12 vezes, com um curso a mais, bem importante e interessante, né? E outra coisa que nós estamos acrescentando, além dos bônus que já haviam antes, né, nós vamos fazer uma análise de 3 casos, né, baseado nas casas, né, dos próprios alunos. Ou seja, os alunos vão enviar para nós a sua planta baixa, né, nós vamos escolher 3 delas e vão fazer a análise completa, né? Então isso é importante, porque de alguma maneira vamos revisar todo o conteúdo aí, né, aplicado em casos específicos, né? Então isso é bem importante. O curso estará disponível na plataforma Hotmart. Você vai ter 1 ano para poder acessar quando quiser e poder assistir várias vezes. Então, obrigado pela atenção e nos vemos no curso.